Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4, versos 7 a 16, nós vamos refletir um pouco nesse texto. Queridos, eu sempre gostei muito de ficção científica. Não sei você, mas eu sempre assisti aqueles filmes de ficção desde muito cedo, desde criança, que eu sempre gostei daqueles filmes onde nós víamos a tecnologia a serviço da humanidade, robôs que eram capazes de cuidar de pessoas, de salvar pessoas, máquinas que podiam salvar o planeta, inteligências artificiais que resolviam grandes crises globais. Sempre gostei de ver essa temática. Mas o que era ficção parece realidade. As tecnologias já estão por toda parte, quase sempre assistidas por inteligência artificial. Desculpem, irmãos. Elas recomendam músicas, elas são capazes de corrigir textos, de otimizar rotas, de automatizar sistemas. E aí nós vemos até robôs humanoides com protótipos que ajudam em afazeres domésticos, em montagens industriais. Parece que aquilo que era ficção hoje se tornou verdade. Mas assim também, como naqueles filmes de ficção, sempre acontece algum problema e a tecnologia acaba entrando em conflito com a humanidade, tentando dominar a humanidade ou em guerra para que eles sobrevivam e os seres humanos acabam chegando à extinção ou a quase extinção. Na verdade, no contexto que vivemos, na atualidade, tem alguns problemas que podem acontecer com o avanço da inteligência artificial e da tecnologia. E um desses grandes problemas que pode acontecer é, de alguns teóricos, como o problema do alinhamento. E o problema do alinhamento diz respeito a conseguirmos fazer com que as inteligências artificiais e as tecnologias desenvolvidas, alcançando a autonomia que se espera que alcance muito em breve, elas consigam estar plenamente alinhadas com a preservação da humanidade, com os nossos conceitos, com os nossos valores, com a nossa ética, com a nossa moral. E alguns problemas são lançados como desafios. Por exemplo, imagine uma inteligência artificial programada para acabar com a fome no mundo. Isso parece, no início, ser uma coisa boa, mas se a programação é para acabar com a fome no mundo e ela não está alinhada com as questões éticas do ser humano, uma das formas de acabar com a fome é acabar com a humanidade. Se não há seres humanos, não há fome entre os humanos. Um dos outros problemas que é desenvolvido por alguns teóricos é o famoso paradoxo do clipe de papel. E aí você pode não ir para uma coisa tão extrema como acabar com a fome no mundo, mas você pode programar uma série de robôs, de máquinas, para produzirem mais clipes de papel, otimizando ao máximo a sua produção. E aí eles vão tentar produzir tanto que podem acabar utilizando o próprio ser humano como matéria-prima para produzir mais clipes de papel. É claro que isso pode ser um exagero, mas se a máquina faz isso porque é programada para produzir, não existe dentro do código de programação dela nada que diga que isso é errado. Afinal, ela está cumprindo com o propósito primário dela, que é aumentar a produção dos clipes de papel. Isso fica na ficção ou na teoria ou nos problemas filosóficos, mas isso já acontece na realidade. Veja, por exemplo, o caso daquele Uber autônomo que foi criado para ser dirigido sozinho, e ele tinha uma série de informações, mas ele não tinha a informação, por exemplo, de um pedestre andando com a bicicleta do lado. Ele sabia identificar um pedestre montado na bicicleta, sabia identificar uma bicicleta, sabia identificar um pedestre, mas não sabia identificar um pedestre andando com a bicicleta do lado. E aí, por causa disso, para evitar aquilo que ele foi programado para fazer, que era evitar colisões com outros carros, ele acabou atropelando, não é? Então foi uma escolha do algoritmo para evitar aquilo que ele estava programado para fazer, ele escolheu a pior coisa. Não era muito melhor colidir com um carro do que atropelar um pedestre? Então percebam
como é difícil para nós que somos criativos, que elaboramos coisas, que desenvolvemos tecnologias, conseguirmos fazer com que as nossas criações, as nossas criaturas, estejam realmente alinhadas conosco, identificadas conosco, de tal maneira que a nossa vontade seja a vontade delas, de maneira que a nossa ética, os nossos padrões, a nossa moralidade seja também o conjunto de valores éticos e o padrão daquilo que nós estamos criando cotidianamente. Bom, irmãos, Deus também é criador. E a grande diferença é que aquilo que nós não conseguimos fazer, colocando a nossa imagem na nossa criação, na nossa criatura, Deus consegue fazer quando Ele cria o homem à sua própria imagem e Ele decide então que os seus padrões, que a sua moral, que a sua ética será aquilo que vai guiar o curso da humanidade. É lógico que nós caímos. Todos sabemos que nós acabamos nos afastando daquele propósito inicial de Deus. Mas Deus sabe como fazer o realinhamento. Se há um problema de alinhamento entre aquilo que nós fazemos quando criamos as nossas máquinas, não há esse problema de realinhamento com Deus. Ele sabe exatamente o que fazer para nos realinhar ao seu propósito, para nos reconduzir aos seus padrões, para nos transformar de maneira que a sua imagem esteja não apenas impregnada em nós, mas esteja de fato refletindo a sua glória. Para isso nós vamos então ler o texto de Efésios capítulo 4, a partir do verso 7, para refletir sobre esse alinhamento entre Deus e a sua criação, ou a sua nova criação. Texto de Efésios, capítulo 4, verso 7, começa nos dizendo: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Nós estamos aqui diante do Senhor em culto, convocados pela Tua palavra, e agora diante da Tua palavra que foi lida, te pedimos que a bênção do Senhor seja sobre nós, que a nossa mente e o nosso coração possa compreender essa porção das Escrituras e que o Teu Espírito aplique aos nossos a mensagem desta palavra, para que sejamos edificados pelo Senhor, transformados um pouco mais. Nós queremos estar alinhados contigo e por isso te pedimos que a tua bênção seja sobre nós e que o Senhor nos use, apesar de mim, apesar do que fala, transpõe os nossos limites e alcança o coração do teu povo que deseja ouvir a tua voz. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, do desalinhamento à maturidade é o que eu vejo acontecer nesse texto,
a imagem divina no povo da nova criação. Quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, na década de 60, ele está no ápice da sua maturidade como um ministro do Senhor. Ele já tinha plantado igrejas, feito as suas grandes viagens missionárias, já tinha sofrido uma série de sequelas, de consequências, por causa da sua insistência de ser fiel ao Senhor. E ele pode agora, tendo desenvolvido já a sua teologia e tendo chegado a essa compreensão máxima do plano eterno de Deus, escreve essa carta àquela igreja que teve um relacionamento muito próximo com ele, afinal, ele plantou essa igreja em um formato um pouco diferente, fazendo ali uma espécie de escola teológica, onde ele todos os dias estava reunido com os irmãos, treinando pessoas, ensinando o Evangelho, expondo as Escrituras, ensinando as sãs doutrinas, e dali saíam muitas pessoas treinadas, capacitadas, para irem para outras regiões e pregarem o Evangelho também em outras localidades, plantando outras igrejas. Agora, Paulo, quando escreve para essa igreja, ela ainda era uma igreja forte, era uma igreja importante, uma igreja relevante, era uma igreja que conhecia bem a doutrina, mas que pela prática que ela estava tendo, valorizando às vezes mais a compreensão, o conhecimento do que a comunhão, ela poderia incorrer no risco que nós vemos a exortação lá de Apocalipse, quando o próprio Senhor chega para aquela igreja e diz que ela tinha sido aprovada em uma série de critérios, mas que tinha abandonado aquele primeiro amor, aquele primeiro vigor. Paulo já está aqui exortando essa igreja para que ela não esqueça do plano eterno de Deus que ele apresenta no capítulo 1 e de como o Senhor agiu vindo a nós quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele então nos vivifica em Cristo, nos transporta para uma nova realidade e nos conduz agora, dentro desse plano, a experimentarmos o que é a vida como igreja, a vida do povo de Deus. Então, no capítulo 4, ele começa exortando a unidade da fé, essa unidade que não pode ser esquecida de maneira nenhuma, mas que deve haver da parte de cada pessoa um esforço diligente por preservar o vínculo da paz, a unidade no Espírito. E ele então nos diz que há apenas um corpo, há apenas uma só fé, há apenas um só Senhor, há apenas um batismo. E esses elementos da nossa fé, que retratam a nossa unidade, precisam ser desenvolvidos, aperfeiçoados, não apenas em compreensão, mas em transformação constante na vida, para que de fato sejamos alinhados com aquele plano eterno revelado no capítulo 1 e exortado agora a partir do capítulo 3, 4, 5, de forma prática, para que vivamos isso, não apenas intelectualmente. Então ele começa nos mostrando que a base desse realinhamento é a vitória e a exaltação de Cristo, quando nos versos 7 a 9 ele começa a dizer que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E aí ele diz então que quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro, aquilo que nos aprisionava se tornou prisioneiro daquele que veio até aqui, batalhou, enfrentou as nossas lutas e triunfou sobre aquilo que nós não poderíamos enfrentar e triunfar. Sendo Cristo vencedor sobre todos os inimigos das nossas almas, ele agora pega aquilo que nos apreendia, aquilo que nos escravizava e torna isso escravizado agora nas suas mãos. Ele passa a ser senhor de tudo, ele é senhor da morte, ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno, ele se tornou aquele que impera sobre tudo. E é claro, irmãos, você sabe que Jesus é o Senhor e que ele já era Deus eterno antes mesmo de encarnar. Ele vem aqui e ele realiza de forma histórica a conquista das nossas almas. Ele realiza a nossa redenção. E vejam então que o apóstolo ele enfatiza
que a sua subida tem um significado. A sua exaltação não está desvinculada da sua humilhação. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Então ele vai dizer qual é o significado da exaltação. Por que que nós sabemos que temos um Cristo exaltado e entronizado? Nós sabemos disso, irmãos, porque Ele é aquele que encarnou, que assumiu a nossa posição, que nos substituiu, que sofreu por nós, que foi humilhado, que foi pendurado no madeiro e, tendo sido morto em nosso lugar, foi sepultado e ali, estando na cova, estando no ápice da humilhação humana, Ele conclui todos os requisitos que precisava para que nós pudéssemos agora vê-lo exaltado e sermos exaltados com Ele também. Então, o significado da exaltação está vinculado à humilhação, de tal forma que essa batalha que foi travada foi por Ele vencida e, de uma vez por todas, triunfado. O realinhamento da humanidade começa com a descida de Cristo. Ele desceu, então, às regiões mais baixas, entendido como uma referência à encarnação, à sua humilhação extrema. Calvino, então, afirma que esse movimento descendente de Cristo demonstra que nenhuma profundidade da nossa miséria foi ignorada. Ele encarnou todas elas. Ele nos substituiu em todas elas. Em tudo aquilo que nós temos ciências, Cristo nos substitui para que nele possamos ter todas as suas potências, crescermos assim como ele foi exaltado. Wisby completa dizendo que Cristo desceu voluntariamente para nos buscar, assumindo nossa condição, entrando no território da morte, a fim de conquistar de dentro aquilo que estava perdido. A cruz, então, não foi um acidente de percurso, mas o campo de batalha em que o Salvador enfrentou tudo aquilo que nos afastava do Pai. Por isso, irmãos, que a sua exaltação, o seu triunfo, a sua conquista, estando relacionado com essa humilhação, traz para nós não apenas a substituição vicária, mas também o que ele conquistou, a sua própria vitória, aquilo que ele alcançou quando triunfou na cruz. Tendo descido, Cristo ascendeu agora acima de todos os céus, e essa linguagem enfatiza que a sua exaltação não é apenas vertical, ela é cósmica. Não é apenas ele ter sido elevado às alturas, mas ele agora poder preencher todas as coisas. Ele se tornar o centro de todo o universo, e ele se tornar aquele que ocupa todos os lugares, de maneira que aquela frase do Kuyper se torna cada dia mais patente diante dos nossos olhos, quando diz que não tem nenhum só centímetro do espaço sobre o qual Cristo não clame dizendo, é meu. Ele é ascendido até os céus e ele enche toda a terra, todo o universo, de modo que agora tudo é dele. O Senhor está, ele tendo vencido, continua vencendo para vencer. Então ele, no verso 10, diz que aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima para encher todas as coisas. E o verso 11, então, vai nos dizer que ele agora faz uso dessa vitória, e ele pega essa vitória e realiza isso no seu povo, fazendo que nós mesmos tenhamos meios pelos quais nos equiparemos à nossa nova condição conquistada por ele. E os meios do realinhamento são dons que foram dados à igreja, que ele começa a enumerar aqui no verso 10, verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Veja que os dons são uma bênção, mas o texto não fala que ele nos concedeu dons apenas. Ele nos concedeu pessoas dotadas com esses dons. A bênção de Deus, o meio de Deus, o instrumento de Deus para o aperfeiçoamento dos santos não é o dom em si mesmo, mas a pessoa dotada do dom.
De maneira que pessoas é que são dádivas, são dons encarnados na comunhão da igreja. O texto mostra que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Stott, então, vai destacar aqui que os dons são pessoas. Ele não nos deu evangelismo, ele nos deu evangelistas. Ele não nos deu ensino, ele nos deu mestres. E é nessa comunhão com pessoas dotadas de capacidades espirituais, de habilidades operadas pelo Espírito de Deus, que isso vai transformando a nossa vida com o corpo de Cristo e nos realinhando com a vontade de Deus. Isso é vital, irmãos. Habilidades podem impressionar, mas não transformam por si. A alma humana, ela é moldada por Deus quando tocada por outra alma humana no amor de Cristo pelo poder do Espírito Santo. É quando isso acontece que nós somos transformados. Entenda, você não é transformado por Deus numa modalidade EAD. Você não está à distância. Você está conectado presencialmente no corpo de Cristo e desfrutando da comunhão dos santos. E é nesta comunhão, é nessa vida comum, que as habilidades que Deus concede a uns e a outros são instrumentos de transformação capazes de nos realinhar novamente com a vontade de Deus, fazendo resplandecer em nós uma imagem restaurada. Nada substitui a comunhão entre um coração regenerado e outro sedento por graça. A transformação na igreja não é mecânica, ela é relacional, ela é espiritual, ela é encarnada, é vivenciada, experimentada no dia a dia, no cotidiano, nos nossos relacionamentos. Por isso, você não pode viver no isolamento. Você precisa ter cuidado com aquela postura de vir à igreja, estar aqui no culto, escuta a pregação, volta para casa e não tem relacionamento com ninguém. Você não estende a mão para ninguém, você não abraça ninguém, você não se importa com ninguém. E não tem também como os outros se importarem com você, estender a mão para você, ter comunhão com você, se você se isola e se afasta. O corpo de Cristo é um corpo, e um membro isolado não tem vida em si mesmo. Os membros precisam estar em perfeita comunhão, para que as habilidades de uns possam suprir as necessidades de outros. O texto aqui é claro. Os dons foram dados com vista ao aperfeiçoamento dos santos, é o que ele diz no verso 12. Por isso, o objetivo aqui também não é apenas nos mimar, mas nos fazer crescer. O objetivo não é alimentar vaidades, dependências doentias, mas fortalecer o corpo. As necessidades emocionais reais, elas devem ser acolhidas, tratadas, curadas, e os dons pastorais existem para isso. Há pessoas no nosso meio que têm uma habilidade especial de chegar para o outro, de se identificar com o outro, de ouvir as necessidades do outro, de compartilhar aquela situação. E quando isso acontece no meio do povo de Deus, certamente a sua carga fica mais leve, a sua bênção é mais alegre, os seus momentos de vitória são mais felizes, porque você tem com quem compartilhar, e os seus momentos de angústia são muito mais fáceis de enfrentar, porque você não leva o seu fardo sozinho. Mas a infantilidade espiritual é algo que deve ser combatido. Uma vida marcada por melindres, por ciúmes, por carência crônica, por atenção, precisa ser confrontada com amor e firmeza, pois contradiz o propósito do amadurecimento. Isso é infantilidade e nós precisamos combater isso no uso desses dons, na habilidade dessas pessoas que se relacionam conosco, para nos tirar da infantilidade e nos conduzir à maturidade. Na comunidade da fé, as pessoas são dádivas, e você precisa lembrar sempre disso. Pastores,
mestres, conselheiros, evangelistas, discipuladores, são bênçãos encarnadas que Deus envia para tocar nossas dores e nos levantar com graça. Se você está ferido, carente, instável, a igreja é o lugar certo para você ser acolhido. Há algumas pessoas que nos acompanham dominicalmente pelo YouTube e pelas plataformas digitais. Essas pessoas, às vezes, não vieram aqui por algum motivo especial, porque estão doentes, porque foram impedidas de alguma forma. Mas há aqueles que acham que isso é suficiente, eles não precisam estar aqui, afinal de contas, à distância mesmo, eles conseguem louvar a Deus, eles conseguem ouvir as pregações e eles conseguem ter acesso a boas mensagens e bons pregadores. O fato de você ter acesso à distância a bons pregadores e boas mensagens não dá a você que está nos acompanhando, comunhão perene uns com os outros. E é na comunhão, irmãos, que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Salmo 133 é categórico quando diz isso, que é bom, que é suave os irmãos viverem em união. É como esse óleo precioso que desce ungindo pelas barbas, pela orla das vestes, e que nessa comunhão o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A bênção de Deus e a vida que flui de Deus, elas estão muito mais evidentes e muito mais presentes na comunhão dos santos. Afinal de contas, como diz a nossa doutrina, este é um dos principais meios de graça que nós temos, a comunhão uns com os outros. Portanto, você precisa de se você precisa de crescimento, se você precisa de instrução, se você precisa de acolhimento, não há lugar melhor para encontrar tudo isso que não seja na igreja, na comunhão do povo de Deus. Terceiro lugar, irmãos, tendo falado aqui da base desse realinhamento, que é a vitória e exaltação de Cristo, e os meios do realinhamento, que são os dons dados à igreja, o texto também nos mostra o objetivo do realinhamento, sendo a maturidade, a estabilidade e o crescimento. Como já começamos a afirmar, a finalidade dos dons é nos fazer mais maduros, é nos elevar a uma nova condição. E veja que o texto diz que esse aperfeiçoamento, essa edificação do corpo, diz o verso 13, é até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, se você olha para você, e você sabe que você ainda não alcançou a perfeita varonilidade, se você sabe que você não está ainda perfeitamente identificado com Cristo, perfeitamente alinhado com Ele, na sua vontade, nos seus valores, na sua moral, na sua santidade, na sua conduta, nas suas escolhas, na maneira como você atua, na maneira como você toca na vida do outro, na maneira como você enxerga o outro, se ainda há muito a realinhar entre você e Jesus, se há muito a reconduzir a sua vida para que você se identifique com Jesus, para que alcance essa perfeita varonilidade, então, irmãos, você precisa estar sendo conduzido pelos meios que o Senhor concedeu, pelas bênçãos que o Senhor nos deu. A unidade e a maturidade é que nos levam à perfeita varonilidade. Paulo aponta o alvo do realinhamento, chegar à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, para atingirmos essa perfeita estatura. Esse é o destino da igreja, é esse o ponto onde vamos chegar. Nós seremos conformados à imagem do seu Filho, não apenas individualmente, mas como corpo unido e amadurecido, e aqui está o brilho e a diferença de tudo isso. Porque nas estratégias humanas que são lançadas por aí, nós temos que buscar sempre o nosso aperfeiçoamento
nos entendendo como pessoa, nos conhecendo como ser e tendo aquilo que os terapeutas chamam de egossíntese, tentando trabalhar o seu eu, o seu si mesmo. E aí, quando você alcança esse conhecimento de si mesmo e esse domínio sobre quem você é que você então consegue lidar melhor com os outros. Mas perceba que aqui a coisa é invertida. Na verdade, o seu aperfeiçoamento, a sua compreensão de você mesmo, o aperfeiçoamento de quem você é, só pode acontecer na alteridade, no relacionamento com o outro. É quando eu me relaciono com o outro que eu conheço mais quem eu sou. É quando eu me identifico com os outros que eu percebo traços da minha personalidade, que eu entendo o que há em mim que precisa ser modificado, que precisa ser transformado. Não existe egossíntese sem alter ego. Nós precisamos ter comunhão para poder ter transformação. Você não consegue resolver sozinho os dilemas que você precisa resolver, mas na comunhão do corpo de Cristo, tudo isso é realinhado. É quando estamos como povo de Deus, como igreja do Senhor, que nós somos tratados nas nossas dores mais profundas. Somos então reestruturados e reajustados de tal maneira que agora trilhamos um caminho crescente. Em Cristo, Deus está renovando nossa direção agora, nos dando novo coração, novamente, novo propósito, e um dia Ele renovará também a nossa estrutura. Sim, porque na queda há uma compreensão de que a realidade de todo o universo criado tem dois aspectos: o aspecto da estrutura, aquilo que Deus criou, e aquilo que é a direção, que é como a nossa vontade e os nossos caminhos são criados a partir dessa estrutura que Deus criou. É claro que a estrutura também foi tocada pela queda, mas o que mais foi tocado foi a direção. Então, enquanto estamos aqui como igreja, nós somos redirecionados, a nossa direção é modificada. E quando Cristo vier buscar a sua igreja, então seremos tocados também na estrutura e o nosso corpo não terá mais a presença do pecado. Percebam então que a estabilidade contra o engano é que é a superação da infância. Quando ele diz que, no verso 14, para que não sejamos mais como meninos agitados de um vento para o outro, de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A maturidade cristã é como um carvalho, cresce devagar, mas resiste ao vento. O Wisby aponta que a instabilidade é sempre um sinal de maturidade, onde não há raiz, o vento arrasta, mas quando estamos enraizados no corpo de Cristo, temos a firmeza necessária para permanecermos firmes diante de qualquer vendaval. O crescimento em Cristo, irmão, se dá em verdade, em amor e em comunhão. E a culminação desse texto é claro, quando diz que nós devemos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E que o corpo cresça conforme a justa cooperação de cada parte, edificando-se em amor. Aqui está o retrato de uma homeostasia espiritual. Homeostasia é aquele termo que o pessoal da saúde aqui conhece melhor, que diz respeito ao bom funcionamento do corpo, onde cada órgão, cada célula está trabalhando para o bem-estar do todo. E parece que Paulo está usando esse conceito de um corpo sadio que luta pelo bem-estar do corpo inteiro e aplicando à igreja, quando diz que esse corpo bem ajustado, no verso 16, e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Portanto, você não pode simplesmente ser servido e não servir. Você precisa dar a sua colaboração para o crescimento do corpo. Você também não pode achar que é tão indigno que não pode ser servido pelo outro,
ou ser tão orgulhoso a ponto de não aceitar a mão estendida. Nessa comunhão, irmãos, nessa troca, nós somos todos filhos de Deus, membros uns dos outros, que precisamos servir e ser servidos. E quando desfrutamos disso, nós crescemos naquele que é o cabeça. Nós começamos falando sobre o problema do realinhamento nas criações humanas. E falamos sobre a dificuldade de gerar algo que possa se identificar perfeitamente conosco, carregar a nossa imagem, os nossos valores. Essa dificuldade revela uma verdade profunda. Nós não conseguimos imprimir em nossas obras uma imagem viva de nós, mas Deus consegue imprimir uma imagem viva dele mesmo na sua criação. E o exemplo maior disso está na igreja, no corpo de Cristo. Ele nos criou à sua imagem, embora tenhamos nos desalinhado pelo pecado, ele existiu, ele desceu, ele amou, ele lutou, ele triunfou. Cristo não nos restaura à distância, ele não nos entrega a vida casual, mas ele nos concede pessoas como dádivas, como dons vivos que nos tocam, nos ensinam, nos curam, nos confrontam, nos edificam, e tudo isso tem uma finalidade para que sejamos um com Ele. Hoje, a direção do nosso coração está sendo transformada, e um dia nossa estrutura também será tocada e glorificada, mas enquanto esse dia não chega, nós vivemos no tempo da edificação. E essa edificação é um projeto coletivo, não individualista, porque a maturidade cristã não é um troféu solitário, mas é uma mesa posta, onde todos se alimentam e crescem juntos. Você foi chamado para esse corpo, você é uma parte viva do organismo de Cristo, então não se isole, não se acomode, não se recuse, se permita, comungue, interaja, sirva. Cristo está realinhando você com a verdade, com o amor, com o corpo, com Ele mesmo. E se hoje há desalinhamentos na sua fé, nos seus afetos, na sua vida espiritual, ouça o chamado da palavra: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, cresce para a edificação de si mesmo em amor. Quero chamar você a orar. E se você não entendeu muita coisa do que eu falei hoje, entenda pelo menos a lição principal. E a lição principal desse texto aqui é que nós estamos sendo reconfigurados para nos parecermos mais com o Cristo, o Filho de Deus, o homem perfeito, o Deus encarnado. E somos reconfigurados quando vivemos na comunhão do corpo de Cristo, no meio do povo de Deus, desfrutando das bênçãos de Deus que se derramam sobre esse povo. Por isso, ore, fale com Deus. Se você percebe que você desprezou isso de alguma maneira, confesse ao Senhor. Se você sabe que precisa se identificar melhor com o corpo de Cristo e viver de forma mais intensa a comunhão dos santos, clame ao Senhor por graça e faça isso com ousadia em nome de Jesus. Nós somos corpo do Senhor, igreja do Senhor, e nós precisamos dessa comunhão para termos sobre nós ordenada a bênção e a vida para sempre. Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós engrandecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre e porque a Tua palavra, ela nos ensina como devemos prosseguir. Nós reconhecemos hoje que não estamos tão alinhados com o Senhor ainda como deveríamos, mas que o Senhor está imprimindo em nós a perfeita imagem de Cristo, e à medida que o Senhor nos reconfigura, nós estamos compreendendo o quão importante é fazer parte do corpo de Cristo. Nos faça sempre reconhecer o valor da igreja, o valor da comunhão dos santos, o valor da comunhão compartilhada, do estar aqui reunidos, juntos,
mas também de partilharmos da vida, de ladearmos uns com os outros e de podermos dividir uns com os outros as nossas cargas e também as nossas alegrias. Faça isso, ó Deus, para a glória do Teu santo nome, nos renovando em nome de Jesus. Amém.